Bom dia, meu nome é Bruno Almeida Giambastiani, sou estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana e eu, juntamente com a minha professora e orientadora, Joselídia Chaves, que também é uma das autoras desse resumo, iremos apresentar sobre o geoprocessamento e uso da terra na distribuição de abelhas nativas do gênero Melipona na Caatinga. Bem, para começar, a gente começa pela introdução, né? E expressando que as abelhas nativas do gênero Melipona, elas são extremamente essenciais e importantes, principalmente no processo de polinização, porque como esse processo ela vai auxiliar a manter a biodiversidade e a sustentabilidade agrícola. E no bioma da Caatinga, ela atua também diretamente no processo de equilíbrio ecológico, garantindo o ciclo reprodutivo das plantas através do processo de polinização e fecundação cruzada. Porém, estamos tendo um sério problema em relação à perda da vegetação nativa, com a expansão agrícola da agricultura, que é chamada de convencional, e tem reduzido a população dessas abelhas, do gênero Melipona, quanto todas as outras, né? E isso impacta diretamente na perda acelerada do habitat dessas abelhas, porque quanto menos vegetação nativa a gente tem, melhor disponibilidade tanto de alimento para essas abelhas, quanto de abrigo e locais de nidificação. E tentando analisar esse problema, a gente realizou esse resumo com o objetivo de avaliar onde essas abelhas do gênero em específico de Melipona elas estão ocorrendo no bioma da Caatinga, e a gente vai relacionar com diferentes tipos de uso da terra, ou seja, onde tem vegetação nativa e onde tem áreas agrícolas. Para realizar esse estudo, a gente utilizou dados georreferenciados de ocorrência das abelhas das espécies do gênero Melipona, obtido através de plataformas que já nos oferecem os dados abertos, né, que é o CIRB, que é o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, e o GBIF, que é o Global Biodiversity Information Facility. E a gente utilizou também dados de uso de cobertura da terra nas regiões onde as abelhas foram registradas, né, através do mapa Biomas, e todos os dados integrados a partir da análise, né, eles foram avaliados com auxílio do software QGIS, que vai permitir que a gente faça um mapeamento e a distribuição dessas espécies e identificar o ambiente que elas estão inseridas, né? Chegando no resultado final, os principais resultados que a gente teve foi que a análise mostrou que a maior parte das melíponas do gênero Melipona, elas ocorrem em áreas com vegetação nativa, onde tem área de vegetação nativa. Uma parcela bem reduzida ainda aparece em regiões agrícolas, agricultáveis, sugerindo que uma parcela das espécies desse gênero, elas vão conseguindo se adaptar, mas a maioria ela vai depender do ambiente bem conservado, até porque elas precisam de alimento, elas precisam nidificar, né, e elas precisam de um habitat. E esses dados, eles reforçam a importância da gente proteger os remanescentes da Caatinga, e as espécies que ocorrem em áreas que estão modificadas, elas têm um potencial, né? A gente considerou que elas têm potencial para serem consideradas uma estratégia de sustentabilidade de produção agrícola. E como um processo de conclusão, a gente conclui nesse trabalho que o georreferenciamento, através de dados de programas abertos, quanto utilizar o mapa Biomas e o QGIS, são ferramentas, se mostram as ferramentas essenciais para que a gente consiga fazer um monitoramento dessas espécies e auxiliar tanto no planejamento de ações conservacionistas,
né, para saber onde é que essas espécies elas estão incorrendo e qual o impacto do desmatamento nessas espécies, para que a gente consiga garantir a manutenção da população do gênero Melipona, né, das espécies do gênero Melipona, para que a gente consiga conservar nossa biodiversidade nativa, né, e os serviços ecossistêmicos que são essenciais, tanto no bioma Caatinga, né, quanto nos todos os outros biomas. Agora eu quero agradecer, né, fazer um agradecimento à Universidade Estadual de Feira de Santana, que é a minha universidade, ao PPGM, que é o Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Ciências da Terra, que faz parte da minha orientadora, né, e também autora, a Joselisa Chaves, do PPGM, e ao evento do SEBA, que é o primeiro simpósio de entomologia da Bahia, por nos proporcionar em apresentar esse trabalho, esse resumo.